agradecer a presença de todo mundo. Dar boa noite a todos os integrantes. Sempre tem gente nova aqui e eu fico feliz com isso. O GELC, ele foi criado com a ideia de... Eu sou um acadêmico da área de História, o Gerhardsberg também. E nós tínhamos a ideia de... Nós víamos bastante produção dentro da academia sobre o tema do cangaço e percebemos com o tempo que essas produções existe uma certa distância entre a produção e a leitura, digamos assim. Geralmente o que a academia gera e produz, ela não consegue, muitas vezes, alcançar o público, que é um problema da própria academia, isso tem que ser mais bem pensado. Mas tudo bem. E qual era a nossa proposta? Vamos estreitar esses laços, pô, já que tem tanta gente que pesquisa o cangaço, que não necessariamente está na academia, e que produz tanta coisa boa, por que nós não podemos estreitar mais, aproximar esse público de estudantes, digamos assim, da universidade, com as pessoas que pesquisam há tantos anos por esforço próprio e produzem tanta coisa importante para o cangaço. E assim começamos. Já estamos há quase 6 meses, digamos, e já recebemos bastante gente. Recebemos a Elise, por exemplo. Debatemos alguns livros importantes, como Vingança Não. E todo mês a gente está fazendo questão de trazer um autor diferente para que ele apresente um pouco da própria obra. Nós fazemos, como nosso grupo é um grupo de leitura, necessariamente nós fazemos a leitura do texto e debatemos, temos a chance de debater com o autor, perguntar, discutir com ele um pouco como foi as fontes, de onde ele conseguiu aquilo. O Robério, em específico, hoje nós não estamos tratando de um texto específico do Robério, mas a colaboração do Robério para o tema é tão grande e tão importante para dar visibilidade, para manter o assunto sempre em foco, que não poderia deixar de convidá-lo nunca, entendeu? Aí, o que é que nós vamos fazer hoje, Robério? Vamos discutir um pouco sobre seu livro, obviamente, que vai tratar sobre Virgulino e Padre Cícero, digamos assim, na verdade, sobre 1926, né, que é a ida de Virgulino a Juazeiro do Norte. E vamos tratar um pouco, também tentar, se o tempo nos permitir, falar um pouco sobre, digamos, as produções, a iconografia do cangaço, de maneira geral. Não só a produção fotográfica, mas também todos os registros de vídeos que estão sendo feitos e como isso se produz e como você percebe isso. Temos aqui estudantes que trabalham um pouco sobre o tema de interpretação do cangaço no teatro. Você vai ver que nós somos ávidos por muitas coisas para lhe perguntar. Estamos todos prontos para lhe perguntar muita coisa, tá bom? Então, eu acho que é isso. Tem alguém que quer começar? Se não, eu vou começar com a pergunta, mas se alguém quiser se propor ser o primeiro, eu não me incomodo nem um pouco, viu? Berg? Pode ficar à vontade, hein? Robério, então deixa eu começar. Você já tem o canal há aproximadamente 10 anos, né? Eu já lhe conheço, já lhe acompanho há muito tempo. E uma coisa bem curiosa que eu percebo no cangaço, Robério, que ele sempre foi bastante retratado pelas mídias, digamos assim. Primeiro pelos jornais, mas já na década de 60 você já tinha uma produção ali efusiva do cinema sobre o cangaço, né? Pronto. No encontro com a Elise, ela fala que o contato que os franceses primeiro tiveram com o cangaço foi através do Glauber Rocha, né? Ou seja, o cangaço desde sempre ele se apresenta ao grande público através seja do cinema, agora a gente tem outras mídias, tem o YouTube para concorrer com isso. E é um pouco sobre isso que eu quero falar com você. Veja só. Primeiro começou no cinema, aí depois veio a fase, digamos, das entrevistas. Aí a gente vai ter o Aderbal, o Paulo Gastão, que fizeram o Antônio Amauri, que deixaram um acervo muito grande de entrevistas. Digamos, essas pessoas que eram as testemunhas, devido ao tempo, obviamente, já não estão mais presentes entre nós, digamos assim. Está cada vez mais escasso essas pessoas. Como é que você enxerga agora? Qual é a nova fase que você imagina agora para essa produção audiovisual do cangaço?
entendeu? Porque você conheceu alguns cangaceiros, né? Você conheceu algumas pessoas que tiveram contato direto, mas cada vez está ficando mais escassa essas pessoas, e mesmo quem ainda está vivo, geralmente não tem mais lucidez, né? Então, voltando um pouco para o comentário da Elise Jasmin, eu estava com vocês. Antes de começar a falar aqui, quero agradecer mesmo imensamente pelo convite. E, na verdade, esse convite já tinha sido feito antes da própria Elise, né? A gente já conversando antes, Roberto, vamos marcar uma data. E quando teve da Elise, eu vim aqui e me situei, foi espetacular. Ela é maravilhosa. E você estreitou esse laço entre eu e ela, e eu tive já 2 reuniões com ela para, quem sabe, fazer alguns projetos com relação à fotografia, que também é minha área de estudo, com relação a fotografias do cangaço, e é fantástico. Só que quando você falou aí que os franceses, eles tiveram primeiro acesso com Glauber Rocha, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, que seria essa referência, primeiro, eu acredito que foi um pouco antes. Eu acredito que seja com o Cangaceiro, entendeu? Em 53, que acaba ganhando Cannes e ficando, se eu não me engano, 83 semanas nas salas de cinema de vários países do mundo. Assim, foi um dos maiores. Inclusive, tem um documentário sobre Lima Barreto, espetacular. Depois eu vou te passar para você mandar para o pessoal, contando exatamente, mostrando a reação dos franceses e de outros países com relação à música brasileira, ao cinema brasileiro, com com aquele filme que marcou a época, que é O Cangaceiro, de Lima Barreto, que nós tanto conhecemos. Vindo agora, passando pelos produtores de cinema, você tem realmente uma efervescência na década de 60, 70. Década de 80 diminui um pouco, porém nós temos um marco na televisão, na TV brasileira, que é praticamente o primeiro documentário. Na verdade, não é documentário. A primeira série, ou minissérie, como nós podemos dizer, da Rede Globo, que foi Lampião e Maria Bonita, com a Tânia Alves. Inclusive, eu tive o privilégio de entrevistá-la ano passado, para o simpósio do meu canal. Foi fantástico. Ela é maravilhosa, contando os bastidores disso, né, no início da década de 80. E também, na década de 70, nós tivemos um dos primeiros, na realidade não é um primeiro, é uma falácia essa de que aquela última, tem o último dia de Lampião, que nós conhecemos como o primeiro Globo Repórter, na verdade já tinha existido alguns poucos antes. E o último dia de Lampião, do Globo Repórter, que inclusive poucas pessoas sabem também, mas aparece no título, mas tem tantos cortes que eu vou chegar nessa geração atual, que é a geração dos fatiados, as obras fatiadas, os cortes de minutos, de segundos, que fazem tanto sucesso nas redes mais novas, como TikTok e tudo mais. Então, de tanto vermos cortes de obras magníficas como o último dia de Lampião, a gente perde créditos, os créditos iniciais e os finais. Por exemplo, às vezes eu falo, por exemplo, o Amaury, ele foi consultor em 2 grandes obras cinematográficas. Corisco, o Diabo Loiro, de 1967. Ele foi consultor, inclusive Luiz Rubens, essa semana, ficou até impressionado, no qual ele está escrevendo uma obra sobre Antônio Amaury, e eu mandei para ele uma nota divulgando esse filme, né, o Corisco, o Diabo Loiro, de 67, mostrando que Amaury foi o consultor histórico já em 67 sobre essa obra. Você tem uma ideia, porque na década de 70 que ele começa a se expandir com o lançamento assim... Morreu Lampião. É porque eu só quero vir na cabeça como deu cabo de Lampião. Quando ele lança o livro, quando tem aquele contato com a Dadá, quando vem a última semana, o último dia de Lampião, porque existe a última semana de Lampião, que é um filme da TV Aperipê de 1985, foi um ano da TV Aperipê aqui em Sergipe, tem a última semana de Lampião e o último dia de Lampião. São 2 obras diferentes, porque a última semana de Lampião é um filme, é um longa-metragem, com Orlando Vieira,
e outros personagens daqui da nossa cultura sergipana. E uma Fontes fez, inclusive, quem curte cangaço, a parte de cinema do cangaço, nosso Nordeste, ele entende exatamente a importância dessa obra inspirada no livro de Juarez Conrado. Se não me engano, o livro é de 1982. Ângelo Osmiro, que está aqui, ele sabe muito bem que é uma obra fininha, mas é muito importante porque o Juarez Conrado ele teve contato com coiteiros, com alguns personagens aqui da nossa cultura, e essa obra dele virou filme 3 anos depois pela TV local. Então, assim, a década de 80 ficou marcada por essas tiveram outras obras, matérias e outras coisas, mas essas 2 obras, elas ficaram marcadas. Uma muito conhecida, que é Lampião e Maria Bonita, da Rede Globo, aquela minissérie, e esse filme, que é um longa-metragem de 2 horas e 20 minutos, pouco conhecido. Inclusive eu consegui, com a TV Aperipê, que eles me liberassem para colocar no meu canal. Eu tenho esse, é o único canal que tem essa obra completa, porque foi uma minissérie também, talvez inspirada na obra 3 anos antes do Lampião e Maria Bonita. Eles fizeram uma série e eu acabei conseguindo todos os episódios e unindo, e virou esse longa-metragem. Ficou belíssimo. Você chega na década de 90 e aí você começa, como você mesmo disse, a efervescência desses personagens, pesquisadores como Paulo Gastão, o próprio Amaury mesmo, na televisão, dando entrevista, e outros personagens que começaram a aparecer na televisão, começam a aparecer em programas, e isso acaba levando a história do cangaço cada vez mais. O Aderbal Nogueira, junto com o Paulo Gastão, nunca se deve, quando está tratando essa questão de audiovisual, nós nunca devemos separar Paulo Gastão de Aderbal, 2 grandes amigos. O Paulo é uma falta tremenda que faz, e o Aderbal está aí produzindo muito, muito mesmo. Inclusive, parabenizo a Aderbal e o Luiz Rubem pela série magnífica sobre Amaury, que entrou no canal. Se não me engano, foram 22 programas ou 23 programas que Luiz Rubem entrevistou a Amaury e trouxe ao público de forma maravilhosa. Foi digitalizado todo esse material e acabou trazendo. Então, aí você entra na década... vários filmes são publicados, são colocados na mídia, mas muitas vezes sem uma pesquisa histórica atrelada à obra. Por exemplo, a Netflix, quando ela entra no Brasil, obviamente que a Netflix, muitas pessoas também às vezes não sabem, que a Netflix é muito antiga. Inclusive ela começa com aluguel de VHS. Na época, eles enviavam o VHS para a pessoa pelo correio, era quase um streaming físico, aquilo ali. E com o tempo, quando ele chega a falar da Cristina da Mata Machado, ótima, Cristina, e o Humberto Mesquita, o Humberto que levou os cangaceiros até a televisão, junto com a Amaury, nas fotografias dos cangaceiros na televisão, é sensacional que o Amaury aparece ali em meio à criança, a Sila. Pode prestar atenção que a Amaury está lá, jovenzinho, junto dos cangaceiros. Muito bem, bem lembrado da Cristina da Mata Machado. Aí o que é que acontece? Quando a Netflix entra, o primeiro filme brasileiro na Netflix é O Matador. É O Matador. Veja, nós temos milhares de temas, nós temos tanta coisa para ser colocado, para ser produzido pela gigante Netflix, e ela investe numa produção milionária, com um ator português que faz o Cabeleira 2, seria um Cabeleira 2, aí que ele se inspira ao ler os cordéis do Cabeleira e acaba indo, e acaba misturando. Veja, o Matador não é um filme, na verdade, nenhum filme, série televisiva dessa forma, a não ser os documentários, eles não devem ser vistos como objetos de estudo. As pessoas às vezes dizem assim: eu assisti Lampião e Maria Bonita, é verdade que Maria Bonita cortou
a orelha de Joana Bezerra ao ficar com ciúmes de Lampião por ter ganhado um brinco dele. Eu faço primeiro que Joana Bezerra é uma alusão a João Bezerra. Na verdade, é só um trocadilho. Existe uma Joana Bezerra, inclusive, se não me engano, tem uma avenida aí em Recife, que é a Avenida Joana Bezerra, mas não é nenhuma personagem do Cangaço, é outra mulher, aí tem o mesmo nome, porém, Maria Bonita nunca cortou o brinco de ninguém e nada, ou seja, ali você não pode usar, esses filmes não podem ser usados como fontes de pesquisa, por causa justamente dessa licença poética, porque há uma diferença entre a história real, que inclusive a própria Elis Jasmine, ela acaba dizendo, a Elis Jasmine, ela diz uma coisa maravilhosa, ela diz que não, a história nunca é 100% real, nunca. Ela sempre tem algum detalhe, falta algum detalhe, um detalhe muitas vezes é criado. E quando nós partimos para o lado do audiovisual, que é o campo que eu trabalho também, com cinema, com televisão, com produções de vídeo em loco, em casa, e trabalho com fotografia, com o próprio livro. Meus livros são muito ilustrados, eu tento colocar o máximo possível de fotografias. E aí o que acontece? A gente começa a ter, a princípio, nós colocamos, a princípio, nós temos um cinema apenas de entretenimento. Um cinema de entretenimento. Todo cinema é de entretenimento, mas a princípio nós temos esse cinema de entretenimento. Porém, nos últimos anos, algumas produções cinematográficas e até documentais, elas estão estão extremamente preocupados, seus produtores, diretores, em convidar pesquisadores que tenham um trabalho, confiar na palavra de pesquisadores que tenham trabalho já publicado, que já tenham um trabalho colocado na própria internet, que eles possam ver que aquilo ali tem alguma importância e acabam indo em busca para essas produções. Eu cito 3 produções que tiveram, que eu estive presente, no qual eu posso atestar. Existe um canal chamado Fatos Desconhecidos, que o pessoal começa a dizer que eles inventam muito. Eles inventam muito. Mas não é que eles inventam. Sei lá, às vezes a internet, ela quer, por exemplo, estava passando esse cometa Atlas, sei lá, e aí faz uma matéria dando a entender que era uma nave espacial, sem nenhum fundamento histórico, nenhum fundamento científico, nem histórico, nem nada. É apenas especulação para gerar o clickbait, para você ver aquilo ali, clicar, assistir e gerar engajamento. A Fatos Desconhecidos se propôs em fazer um documentário em 4 episódios. E era Lampião, Maria Bonita, Zé Baiano, Corisco e Dadá. E eles me procuraram. Aí eles acabaram me procurando e o Ivan Lima acabou me procurando e disse, vamos fazer esse documentário, só que nós precisamos de fontes. Nós precisamos de livros, nós precisamos de fotografias, nós precisamos de você ir nos lugares para comprovar isso, fazer o que você faz. Eu fico no estúdio, você vai a campo e a gente faz um roteiro bonitinho e vamos publicar isso da melhor forma possível. Eu comecei a consultar pesquisadores, na dúvida ligava para o pessoal, perguntava se tinha fotografia e nós construímos. Pouco tempo depois, o Ivan acabou saindo e eles foram produzir um outro documentário sobre Zé Rufino, por exemplo. Acho que eles iam fazer uma nova série só sobre os volantes. Só que dessa vez eles não procuraram nenhum pesquisador. Apenas pegaram o que tinha na internet e acabaram jogando. Eles erraram até a data de morte de Zé Rufino. Eles erraram a data de morte, erraram o nome de Zé Rufino, colocaram fotos que não eram de Zé Rufino, colocaram um monte de coisa. Então, assim, a importância de trazer o pesquisador, de trazer o historiador para dentro da produção cinematográfica é imensa. O segundo exemplo que eu dou é Guerreiros do Sol, que eu acredito que você alguém vai chegar até esse ponto, mas eu adianto. Não é só o fato
de levar o nome de um dos livros mais importantes da nossa literatura, que é o Guerreiros do Sol, de Frederico Pernambucano de Melo. Não é só o fato, é também terem a dignidade de convidá-lo para participar e estar junto para poder dizer o que está certo e o que está errado, dentro de uma ficção onde todos os personagens são personagens criados, que na verdade são arquétipos de um cangaceiro que fez qualquer coisa. Ou seja, um personagem ele pode ser representação de 2, 3 cangaceiros. Uma personagem ela pode ser representação de 3, 4 cangaceiras. Isso por quê? Para tentar englobar todo o contexto do cangaço. Então, assim, a Globo foi lá, novamente, assim como foi atrás do Amaury no último dia de Lampião, lá na década de 70, 76, 77, também foi atrás, procurou o Amaury, me procurou, nós prestamos essa consultoria, nós fomos ao Rio de Janeiro, tivemos o bate-papo com os autores, com o elenco, conhecemos todo mundo e tudo mais. E um terceiro, que ainda é inédito, que é o Sertão Lampião, que está para ser lançado provavelmente em março, no qual já adianto que o Gustavo está nesse documentário também, a Elis Jasman também está no documentário também, e Frederico também está, a Luitgard está no documentário, e quase 40 pesquisadores estão lá debatendo do Cabeleira até o Novo Cangaço. Pela primeira vez, praticamente um documentário estará tratando a história completa do cangaço, não completa porque não tem como falar tudo do cangaço, mas pela primeira vez eu acho que eu desconheço algum documentário que venha tratar das origens básicas lá do cangaço até essa mentira midiática que chamam de novo cangaço, que não é cangaço de forma alguma, mas a mídia se utiliza, assim como nós estamos falando que o cangaço sempre está em alta. E um dos exemplos é o fato de você ter bandidos, assaltantes de banco, e denominá-los de novo cangaço, no qual o novo cangaço não nasce agora, década de 90, como alguns autores colocam, mas as primeiras citações em 1922, mas aí já é uma outra história. Então, assim, a nossa produção cinematográfica, ela está em alta. Eu tenho acesso, nesse exato momento, a 4 produções cinematográficas sobre o cangaço que estão em produção, que eu não posso falar agora em breve, eu estou falando. Nós tivemos recentemente Maria e o Cangaço, nós tivemos recentemente Maria e o Cangaço do Disney Plus, nós tivemos recentemente um filme que não é necessariamente sobre o cangaço, mas ele tem a pegada do coronelismo, tem uma pegada do Geraldo Sarno, que tanto nos faz falta, e que é o Sertânia. Tomem nota do Sertânia, que é impressionante. É todo em preto e branco, com um estilo muito parecido. O Sertânia é muito, muito parecido com a película do Deus o Diabo na Terra do Sol, aquele preto e branco chapado, aquela coisa granulada. E é um filme recente, praticamente recente, e pouco conhecido. Outro filme também que pouca gente conhece, é um curta-metragem, porém é muito importante. É um curta-metragem sobre o Zé Baiano e a Lídia, que é Querência. Podem tomar nota, gente. O melhor, para mim, assim, a melhor produção, eu não digo cinematográfica, mas a melhor produção, assim, que mais chega perto da história, da forma como eles dialogam, como aconteceu, o figurino, os personagens, o ambiente onde foi gravado, para mim, é uma das melhores produções cinematográficas da história do nosso país. É Querência. É espetacular. Então, todas essas coisas que vêm e vai acontecer, e vai continuar acontecendo, é de uma importância absurda para a nossa cultura. Por quê? Porque acaba levando as pessoas à literatura e levando as pessoas a querer conhecer mais. Para você ter uma ideia, quando Guerreiros do Sol foi anunciado, a CEP anunciou em seguida
uma nova edição do livro Guerreiro do Sol, que estava esgotado. Entendeu? Então, assim, eu fui ao lançamento do livro, da 6ª edição, Guerreiro do Sol, lá, gravando, foi quando o Frederico anunciou que iríamos ao Rio de Janeiro. Estava gravando, tá lá no meu canal, e não era para falar. Foi engraçado que não ia falar, eu estava fazendo a gravação, eu mandei para o pessoal, disse, posso colocar no canal? Aí o pessoal disse, não tem problema não, vocês vão vir para cá mesmo de todo jeito, não tem nada comprometedor. Mas foi naquele momento, ali no lançamento, estava o diretor da CEP, estava o pessoal, tudo, e você percebe o quanto uma série acabou trazendo isso. Professor Pereira, eu conversando com o Pereira, eu sempre pergunto para o Pereira, melhorou a venda dos livros? Ele sabe, toda vez que acontece alguma coisa sobre o cangaço dentro da mídia, sei lá, Imperatriz Leopoldinense ganha o desfile com o tema do cordel, a chegada de Lampião no inferno. Ao contrário do que as pessoas pensam, não era a biografia de Lampião, exaltar Lampião, colocar ele como herói em cima de um pedestal, de um trono, não. Era uma literatura de cordel. Eles seguiram a literatura de cordel, que vem até os dias atuais, entre aspas, na época que o cordel foi escrito. E quando ganha, meu canal aumenta as visualizações absurdamente. Por quê? Porque aumenta o hype e o pessoal começa a pesquisar mais sobre o tema. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que, junto com isso, vem uma tromba d'água de coisas ruins dentro da internet, de criações, de ficções, as pessoas trazendo uma ficção para dentro do cangaço, que acaba agora misturando o documental com o cinematográfico. Porque, na verdade, as pessoas acabam misturando muito isso, o cinematográfico com o documental. E hoje no YouTube tá muito triste isso, porque você assiste determinadas coisas que parecem ser documentais e, na verdade, são totalmente ficcionais, como essa semana mesmo me mandaram um vídeo, algumas pessoas indo a um cemitério em Pão de Açúcar, mostrando uma sepultura de Virgulino e Maria Bonita, uma sepultura preta lá, e viralizado, com 5 milhões de visualizações, um vídeo como esse. E isso, quer dizer, enquanto eu vou ao cemitério do Quinta dos Lázaros gastando do meu bolso para gravar, não chega a 5% do alcance que tem um vídeo mostrando uma sepultura teórica, uma sepultura inexistente no cemitério que não tem uma relação direta com o Lampião, com o El de coisa, que ele não foi enterrado lá, obviamente. Bem, só na primeira pergunta, o Roberto já deu uma aula sobre cinematografia do cangaço aí. Eu vou primeiro abrir para que os demais façam alguns questionamentos e a gente vai conduzindo. Mas muito obrigado pela resposta, Roberto. De verdade, tudo muito enriquecedor. Tudo que você falou. Uma série de coisas que eu não sabia, por exemplo, e a gente tá aqui para aprender mesmo, tá bom? Alguém? Vamos lá, pessoal. Opa, aqui é Sandoval, Robério, é um prazer, curto seu canal Sandoval. muito. Robério, eu queria que você falasse um pouco sobre seu início mesmo, com o seu gosto pelo cangaço, como surgiu, e você nos diga qual foi as principais dificuldades que você teve estudando o cangaço. Todo estudo, toda pesquisa, estudo de um modo geral, ela é difícil. Até o momento que você é apenas leitor, espectador, é fácil. Porque é ir numa biblioteca, pegar um livro emprestado, sentar em casa e assistir um programa de quem está ralando, do Aderbal que está gravando lá, um João de Souza Lima que está lá no Raso, e tantos outros aí do nosso passado. Quando eu comecei, eu excluo totalmente a fase que seria minha adolescência para o início de entrar na universidade, que eu já tinha gosto, já ouvia muito meus parentes, eu ouvia muito minha família, no qual, na minha família, tem um volante muito conhecido, inclusive todos os livros sobre Sila
que são, se não me engano, 5 ou 6 livros. Eu tenho seis livros sobre a Sila. Na verdade, são 5. Um é a reedição e mudou a capa e mudou o título, mas é praticamente o mesmo livro. Ele sempre vai estar falando desse volante que era tipo o nêmesis da Sila e do Zé Sereno, que era o Baltazar. Baltazar faleceu em 1999, eu o conheci, e era prima da nossa família, de Cuncas, lá do distrito de Cuncas, que visito sempre, toda vez que vou à casa do professor Pereira, na volta para o Juazeiro do Norte, eu dou uma entradinha, quem conhece a região ali de Cuncas, que inclusive Cuncas é a terra de Zé Inácio do Barro, quem conhece sabe muito bem de quem eu estou falando. Então, o que é que acontece? Esse princípio, esse início de gosto de ler, espectador, assistir filme e essas coisas, eu não conto como uma pesquisa ativa, porque é só um espectador. Quando eu entro na faculdade, eu começo a tomar gosto, porque eu tive um professor que, inclusive, é vivo, ele é uma pessoa maravilhosa, que é Chico Dantas, Francisco J.C. Dantas. Eu fiz o curso de letras, ele é da área de letras, e era um grande escritor. E ele escreveu um livro sobre o cangaço, que é Os Desvalidos. Os Desvalidos é um livro fantástico. E até hoje eu lamento terem adaptado Os Desvalidos para o cinema e mudado o nome. Porque quando saiu as primeiras divulgações, tinha lá, Os Desvalidos vira filme. Quando o filme vem ao cinema, entrou como Canta Maria, com José Wilker como Lampião e etc. Eu fiz uma das minhas primeiras pesquisas que eu fiz no início da faculdade, foi justamente sobre o Lampião heróico, na obra Os Desvalidos, foi um trabalho que eu fiz, na obra de Chico Dantas. Eu queria entender se aquele Lampião que estava na obra de Chico Dantas era o Lampião histórico, era o Lampião tão heróico como ele acabava passando. E eu fiz esse primeiro texto, mandei para ele, ele leu, não era prova, mas eu tive interesse porque eu gostava do livro e tinha acesso a ele para poder fazer algumas perguntas. E sua esposa, Maria Lúcia da Alfarra, também, que é demais, uma poetisa incrível, ela também leu e desde então mantive contato com eles. E aquilo ali me despertou uma vontade de escrever e continuei escrevendo para jornais e não tinha pensamento de escrever livro nenhum, mas eu queria escrever mesmo para jornais e continuei escrevendo para jornais e revistas e tudo mais. Quando eu começo a de fato pesquisar, ir a campo pesquisar, eu já senti uma dificuldade absurda. No dia 29, eu sei mais exato, você exato o dia que eu brinco até com o pessoal, eu digo assim, olha, eu começo em 2000 com esse artigo, a estudar o cangaço profissionalmente. Porém, a campo e ver e sentir mesmo, eu tenho uma data. A data é 29 de julho de 2007. Ano que vem faremos 20 anos. Aqui entre nós temos Ângelo Osmiro, que estava nesse dia no povoado Alagadiço, no primeiro encontro de cultura, onde nós tivemos lá a Mauri, Frederico, Silvio Bulhões, Maria do Carmo, Joãozinho Veneno, João de Souza Lima, Aderbal estava por lá. Ângelo, só fazendo uma pergunta, você estava lá, não estava? Só uma pergunta mesmo, só para... Estava, sim. Aê, eu lembro. Então, assim, naquele dia, eu vi os grandes mestres lá naquela praça, um calor danado e um palco armado em frente à igreja, onde eu pude sentar não, porque estava todo mundo em pé, teve as apresentações de reizado e tudo mais, e eu já senti a dificuldade que era me deslocar tão perto, que de Itabaiana para lá dá uns 30 quilômetros, 32 quilômetros mais ou menos. Quer dizer, de Itabaiana, onde eu moro, até lá, 32 quilômetros, eu já senti dificuldade, porque eu não tinha carro, não tinha moto. Os transportes não passavam por lá, os transportes públicos, tipo ônibus ou qualquer coisa que me deixasse. Táxi era a dificuldade danada para alugar, e tinha que alugar e era caro. E ele não ia ficar o dia todo lá me esperando, tinha que pagar 2 vezes para ele ir me levar e depois vir pegar e já tinha dinheiro. Naquele momento eu comecei a sentir o quanto era difícil. Imagine para Ângelo sair lá de Fortaleza,
para cá. A Mauri sai lá de São Paulo, Frederico sai lá de Fortaleza, de Recife, para um povoado onde o Zé Baiano morreu. Naquele momento eu comecei a sentir, eu lembro que eu comprei um livro sobre candeeiro, já foi dinheiro, eu tive que comer, eu tive que comprar água, não que a gente bebia água na casa dos amigos. Eu sou professor, eu tinha muitos alunos lá, eles me levaram para lá, mas aí eu lanchei lá mesmo, aquela coisa. E eu senti na pele o que é tirar do bolso para fazer uma coisa daquela. Não foi patrocinado. O evento não me contratou, não pagou a minha viagem para ir para lá. Então, desde então, quando eu começo a escrever, a colecionar objetos, ler bons livros, saber diferenciar o bom livro do livro que é você ler para saber debater, porque eu digo e repito, o bom pesquisador lê tudo. Ah, aquele livro é polêmico, é cheio de mentira. Leia. Não é o fato de você ler essa obra que você vai absorver e amanhã vai mudar a sua opinião. Você não é o fato de você ler a Mauri com Assim Morreu Lampião, você tem as suas ideias ali baseadas nos depoimentos de dezenas de personagens que estiveram na Grota do Angico, como foi o fato da base do livro do Assim Morreu Lampião de Amauri. E aí você pega um livro dizendo que Lampião não morreu na Grota do Angico. E pelo fato de você ler agora, depois, esse outro livro dizendo que Lampião não morreu na Grota do Angico, você vai mudar a sua opinião daquela forma, da forma como se procedeu. Se realmente o escritor tivesse comprovado, teríamos mudado, como muita coisa no cangaço já foi mudada, nomes já foram trocados da morte da coisa. Personagens como aquele cangaceiro desconhecido nas cabeças, o Luiz Rubem encontrou o nome dele num jornal e trouxe e comprovou, era o Luiz de Tereza, aqui de Frei Paulo, justamente, coincidentemente, do mesmo lugar que o Zé Baiano morre, que é aqui da minha Itabaiana Grande. Então, assim, quando eu começo a pensar em escrever, realmente publicar um livro, eu percebi que de casa não dava para fazer. E quando eu começo a viajar, quando eu começo a ter que comprar equipamento para gravar uma entrevista, quando eu percebo que uma entrevista de 2 horas eu passo, não passo 2 horas para transcrevê-la. Além de transcrever, tem que analisar, tem que corrigir, tem que cruzar informações, tem que ver o que está certo e o que está errado. E eu ver que passar 2, 3 dias para escrever, às vezes, uma página, um parágrafo de um livro, eu começo a sentir e entender que, além do financeiro, ser uma das grandes dificuldades, a parte financeira, a parte física começa a afetar absurdamente, e também o psicológico, com o que você vem a publicar e a forma como as pessoas elas recebem e trazem o feedback para nós. Você tem que ter uma consciência daquilo da melhor forma possível para não, posso dizer assim, de forma bem chula, para não enlouquecer. Porque, na verdade, o cangaço é um tema viciante, é um tema que enlouquece. Pessoas ficam de mal, pessoas brigam, pessoas se ameaçam, pessoas diminuem o outro em prol de uma necessidade interna de mostrar que um é melhor que o outro, ou qualquer coisa. E quem me conhece dentro desse universo do cangaço sabe que eu tenho alguns conceitos que eu carrego comigo. Por exemplo, todos os pesquisadores devem se unir quando um precisar do outro, está unido. Aqui eu tenho alguns que convivo, como o próprio Ângelo Osmiro, de tantos anos, a Aruxa, que está aqui presente, sabe muito bem. Eu acabei de editorar o livro de Aruxa, que está para sair agora. A história do menino, do cangaceiro, do menino da cidade, está para sair pela Oxente, de Paulo Afonso. E eu abri mão do meu tempo, dos meus dias, e disse: Aruxa, manda para cá para organizar seu livro, ler e te devolver da melhor forma possível. Como eu fiz ultimamente o livro do Sandro Lee, fiz o livro do Tavares,
sobre Quelé do Pajeú, organizei o livro dele, abri mão do meu tempo para agora ajudar as pessoas nesse crescimento. O livro do Humberto Mesquita, com Moreira de Acopiara, está saindo todo, já terminei também. Tem o livro do Danilo, lá do Rio Grande do Norte, também está para sair. Esse novo livro, saiu o meu livro O Santo e o Cangaceiro também, que vem nessa safra, né, desses livros. Da Luma Holanda, biografia de Lídia, tá para sair agora no Oxente Cangaço, em Paulo Afonso, em março. Eu terminei, entreguei ontem a ela, todo mundo aqui acho que conhece o cangaço sabe quem é Luma Holanda, ela biografou a cangaceira Lídia, me entregou o livro, editorei, organizamos, entregamos ontem para ela para fazer a boneca e ela já recebeu para aprovar a impressão, e mais uns 5 livros estão chegando aí do cangaço. Ou seja, veja, a minha dificuldade, aí eu entro no meu canal com mais dificuldade ainda, começo a publicar os meus livros e agora eu estou publicando o livro de outras pessoas em paralelo, junto com a editora Oxente, do Rubinho lá de Paulo Afonso. Veja, dá para ganhar dinheiro? As pessoas sempre me perguntam, ganha dinheiro e ganha disso? Não. Não. A resposta é com YouTube, com coisa. Eu converso muito com a Debal, aí eu disse assim, as pessoas pensam que a gente nada em dinheiro. Quando vê assim, um youtuber comprou um jatinho, Roberto deve ter comprado um também, porque ele tem a mesma profissão. Se você parar para pensar, tem jogador de futebol que ganha milhões por mês e tem jogador de futebol que vai jogar pelo lanche. E os dois estão correndo atrás de uma bola, jogando com 10 pessoas no mesmo time, usando uma camisa, muitas vezes a mesma camisa, e um mesmo tipo de campo, mesma metragem, mesmo público, torcedores, e um vai pelo lanche e outro ganha milhões, e com jatinho e relógios do preço de uma casa. Então, assim, esse é o nosso cangaço, irmão. Muito obrigado, Roberto. Muito esclarecedor, viu? Valeu. Mais alguém? Pronto, tá aberto para perguntas? Tá aberto. Olha a Aruxa aí, ó. Olha ela. Oi. Oi, gente. Tudo bom? Comadre. Oi, compadre. Tá aberto para perguntas? Assim, a gente já pode começar? Tá. O que eu vou fazer é uma pergunta, só que assim, antes eu queria pedir licença, era só para fazer um pequeno contextualizar, tá certo? Eu sou de Fortaleza, né, mesma cidade de Ângelo, né? Prazer estar te vendo aqui de novo, Ângelo. E aí, aqui em Fortaleza, a história do Ceará não é vista nas escolas, certo? Então, a gente tem um grande problema em relação a isso. A gente estuda a história do Ceará quando antes a Universidade Federal do Ceará fazia o seu próprio vestibular, né? Às vezes também a estadual, a UES, e aí ela cobrava a história do Ceará. Então, no terceiro ano, né, ou nos cursinhos pré-vestibulares, que por conta do Enem diminuiu bastante a quantidade, se vê a história do Ceará, se vê a questão da sedição de Juazeiro, um pouco assim, por cima, um passando e tal, né? Então, tem muitos lugares aqui em Fortaleza que não tem placas históricas explicando o que é aquele local. Por que eu estou falando isso? Bem, quando o Roberto decidiu fazer o Santo e o Cangaceiro, em conversas e tudo, ele me mostrou uma foto de um campo de concentração aqui em Fortaleza, porque até então a gente só sabia da questão da sedição de Juazeiro, só sabia dos campos de concentração lá em Juazeiro. Em Fortaleza a gente não tinha ideia dessa história que já teve campo de concentração aqui. Em relação a trincheiras, eu falo compensação em relação a trincheiras de batalha, né? E o Roberto me mostrou uma foto. Eu disse, Roberto, essa igreja é a igreja do Pequeno Grande, é no centro daqui de Fortaleza. Eu não sabia que ali já teve uma trincheira. Aí ele disse assim, então corre lá, vê como é que tu consegue levantar essas informações. E aí eu disse assim, só tem uma pessoa que pode me trazer essas informações, que é Nirês, né? Que é Miguel Ângelo, que ele praticamente é o detentor do conhecimento histórico do Ceará. O acervo do Nirês é impressionante, você não tem noção do arquivo que aquele homem tem. E aí eu corri lá no Nirês, porque é foto, Nirês tem todo o acervo da Abafilme, né? Ele admite que quando a Abafilme, a mesma Abafilme patrocinou, né, Benjamin Abraão, quando fechou, Nirês pegou todo o acervo
do que se tinha, muitas coisas históricas, quadros, né? E aí eu fui até Nirês para ver as fotos. Então, eu falei com ele, ele disse, Arucha, tem mais 2 fotos, são 3 fotos das trincheiras. Corri lá, gravei para Robério e fiquei impressionada, porque assim, você passa por local, dia a dia, tudo, você não percebe que ali é um local histórico, né? É um campo, digamos assim, um campo santo assim, do que aconteceu, um fato que está escrito nos livros, né? Mesmo que em poucos livros, mas está lá escrito, né? E aí, aí vem a minha pergunta, né? Tu que já viajaste bastante, né, Roberto? Assim, para você, qual é a sensação de pisar no campo, pisar no chão onde teve a história? Então, Arucha, essa última sequência de livros, né, a trilogia Ceará, que na verdade é mais uma reparação histórica familiar, né, da minha parte, como eu acabei falando, meus familiares vieram da região do Barro, inclusive tenho familiares ainda lá em Cuncas, e eu resolvi escrever uma trilogia, chamando Trilogia Ceará, que o primeiro foi o 77, 15, 32, contando a história das 3 grandes secas. Existiram outros, mas eu foquei nessas 3 mais conhecidas, de 1877 a 79, de 1915 e 16, e 32 e 33. Aí o segundo livro é o Conselheiro, né, sobre Antônio Conselheiro, o cearense, o Quixeramobim, e o terceiro livro, o Santo e o Cangaceiro, que é sobre a passagem de Lampião em 1926 pelo Juazeiro do Norte. Então, o que acontece? Nenhum desses 3 livros eu publiquei de casa. Nenhum. Ou seja, eu percorri os campos de concentração, eu fui até as cidades, inclusive a própria Arucha esteve comigo em Quixeramobim, naquele ano, lá que inclusive foi sensacional, em 2023, lá no Conselheiro Vivo, foi espetacular, assim, foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, e fui até Quixadá, fui até outras cidades e visitei, ou seja, quando eu fui para o Conselheiro, eu passei por cada lugar, nos últimos 12 anos, pesquisando o Conselheiro. Eu consegui ainda entrevistar pessoas, na época eu escrevia para uma revista, a revista Perfil, e eu consegui entrevistar algumas pessoas, ainda que lembravam de seus pais e avós que conviveram com o Antônio Conselheiro, com a passagem dele por Sergipe. E finalizando, Santo e o Cangaceiro, que eu fui 18 vezes no Ceará, para ser mais exato, eu fui ao Rio de Janeiro. Na verdade, são 20 cidades, mas o mais foco mesmo, a Barbalha e todas as cidades que ele passou desde de Serra Talhada, até a região ali da Fazenda Carnaúba, até a saída dele, a Belém do Cabrobó, ali no São Francisco, e quando ele vai até Mossoró, onde encerra o livro, tem um epílogo no final, um epílogo no livro sobre a chegada dele em Mossoró, 1 ano e pouco depois. Aí o que acontece? Cada local desse eu pisei, eu entrevistei, eu li os autores, eu coletei informações, eu obtive fotografias raras, como nesse livro Santo e o Cangaceiro, tive a UFCA, quero agradecer ao professor Weber mesmo, que me abriu as portas da UFCA, chegou e disse assim, toma meu filho, vá estudar. Aí estava lá o acervo do Renato Cassimiro, inclusive todos os dias, eu recebo os jornais que ele vem digitalizando também, que é um cara espetacular, e Daniel Walker também, que já nos deixou, está lá o acervo deles para consulta e para pesquisa, e eu fui em busca tal. A alegria é muito grande. Eu digo alegria porque eu sou uma pessoa muito feliz. Você, Arucha, já esteve em muitos lugares comigo, lugares históricos. Nós já fomos a Canudos juntos. E você vê a minha alegria de encontrar as pessoas, de ir no museu, de bater um papo ali, naquele dia mesmo, lá no IPMC e em outros lugares lá em Canudos. Então, sair de casa em busca de um fato histórico, de uma pessoa mesmo, como aconteceu agora recentemente,
me deixa, assim, maravilhado. Eu vou confessar uma coisa recente, uma coisa que me marcou muito, tal. Eu escrevi um livro sobre Zé Baiano, a biografia de Zé Baiano, e eu nunca tinha ido à casa de Lídia. Eu admito isso. Eu nunca iria mentir e dizer assim, eu fui, eu ia todo dia lá na casa de Lídia, tirava foto. Não. Se eu tivesse ido na casa de Lídia, teria foto minha lá em frente às ruínas da casa dela. E eu nunca tinha ido, por algumas razões pessoais. E aí, no caso, saiu a primeira edição, saiu a segunda edição, e eu nunca fui lá. Quando foi agora, dia 1º de agosto de 2025, depois de uma luta de quase 5 anos, nós conseguimos fazer a sepultura do Zé Rufino. Acho que quem acompanha na internet viu, nós fizemos lá a sepultura, tal, bati um papo lá na frente do cemitério com o pessoal da Caatinga, teve saúde, tudo foi fantástico, foi um negócio fantástico. E eu estava lá com Guilherme Machado, Luiz Rubem, João Souza Lima estava lá com a gente também, deixa eu ver quem estava mais, Sandro Lee estava lá com a gente, e Josevaldo Matos também estava lá com a gente. E aí nós estávamos sentados lá conversando, e Sandro, que é diretor de cultura do Paulo Afonso, chegou para mim e disse assim, olha, no dia que tu quiser ir lá para a gente dar uma volta no raso, a gente vai. Eu disse, olha, a primeira vez que eu for a Paulo Afonso, assim, para pesquisar, eu quero ir à casa de Lídia. Ele disse, fique tranquilo, eu te levo lá. E aí eu fui, nessa ida eu fui para a homenagem a Mauri. Nós fizemos uma homenagem a Mauri, Luiz Rubem fez lá, foi espetacular. Minto, eu fui a Jeremoabo primeiro, ver lá o batistério de Maria Bonita, e eles reforçaram, a Sandro lhe reforçou. Você vai, né? Se vou. Aí fomos para o Cariri Cangaço, em Poço Redondo, aí Sandro Lee, você vai? Aí eu disse, vou. Aí teve a homenagem a Mauri, e eu fui a Paulo Afonso. Cheguei lá, foi uma festa, a homenagem a Mauri e tal, só que não deu tempo, eu tive que voltar. Eu ia ficar até o outro dia, mas não deu tempo, e eu tive que voltar para Itabaiana. Quando foi no final do ano, depois do Natal, cheguei passando, estou indo passar o dia com você, e eu quero ir lá na casa de Lídia. E nós fomos, eu fui até Paulo Afonso, Guilherme estava lá, subimos nas motos, 2 motos, cortar aquele raso, aquela areia e aquele calor, aquela coisa. E nós fomos até lá, gravamos um programa, foi o último programa de 2025, foi o último programa publicado, acho que foi dia 29, foi 30 de dezembro. E foi assim, Arucha, uma das experiências mais incríveis, eu digo que ao lado da experiência de entrevistar Dulce Menezes, a última cangaceira a morrer do Bando Lampião, foi ir até a casa de Lídia e sentir. Quem assistiu o programa viu o quanto eu me empolguei com o Guilherme e comecei a contar a história toda até a descoberta do cangaceiro Bem-TV lá em Carinhanha, muitos anos depois, 3 anos depois, quando foi descoberto lá em Carinhanha, na Bahia, o paradeiro do Bem-TV que nós descobrimos. Então, assim, aquele momento ali na casa de Lídia foi tão... Eu tinha tanta vontade de ir até lá, tinha tanta vontade e não tinha ido, mas eu fui no momento certo, fui com a pessoa certa. Sandro Lee me levou lá, sou editor desse novo livro dele, que está para sair semana que vem, já começa a impressão, serão 420 páginas e 140 fotografias, muitas delas inéditas, coisas de 80 fotografias que nunca viram papel impresso, além de sua foto original, impressa pela primeira vez, muitas vezes há 100 anos, a fotografia. E ele me levou até lá, passamos o dia, ele me levou até a Cruz Soldado, nós fomos almoçar e tudo, e no final do dia eu voltei numa felicidade, e entrei 2026 com esse pensamento. Foi aí onde eu comecei a pensar em expandir justamente o auxílio aos outros escritores, porque era só para ser essa leva
mas aí agora eu pensei em dar continuidade e enquanto tiver tempo e tiver energia, eu vou continuar fazendo, produzindo os meus livros. Foi aí onde eu tive a ideia, lá na casa de Lídia, me veio uma empolgação assim dentro e disse assim, poxa, eu vou reeditar meus livros, porque essa nova fase, eu vou reeditar os meus livros, porque essa nova fase do cangaço na literatura, que eu falo dos seguidores, eles não tiveram acesso a um Volta Seca, eles não tiveram acesso a um Lampião em Volta Seca em Itabaiana, eles não tiveram acesso ao Cangaço em Itabaiana Grande, que é um dos meus principais livros, e aí já vou começar agora com a reedição de O Cangaço em Itabaiana Grande, e aí eu estou revendo os locais, eu estou voltando aos locais para ver, por exemplo, uma casa que, quando o livro foi lançado em 2014, né? Em 2014 o livro foi lançado, e como é que essa casa está hoje, para colocar lá no livro, para vocês verem se foi reformada ou se foi destruída de vez. Perfeito, Roberto, perfeito. Roberto, deixa eu te pedir um favor. Continua aberto, claro, para as perguntas, mas deixa eu te pedir para tu falar um pouco sobre o teu livro novo, certo? Fala um pouco aí. Estamos tendo a sorte, na verdade, de viver uma série de centenários, né? Uhum. Porque o cangaço ele é espelhado no século anterior aí. A gente vai ter o recorte de Lampião começa com as questões em 16, né, 1916 até 38, ou seja, até 2038 a gente todo ano vai ter um centenário para comemorar. E esse ano a gente tem um centenário aí da ida de Virgulino a Juazeiro e o famigerado encontro com o Padre Cícero. E eu queria que você falasse um pouco sobre o seu livro novo, o que é que ele traz, como você imaginou, como você construiu sua obra. Me explana um pouco pra gente e o tema da cinematografia continua em aberto. Quem quiser perguntar, fique à vontade, tá bom? Olha, eu sempre disse para mim que o encontro de Lampião com o Padre Cícero é o maior, para mim, Roberto Santos, é uma opinião pessoal, que para mim é o maior, é o ápice, tirando a morte dele, obviamente, que é o que é mais debatido, que foi mais publicado, rodou o mundo, as fotografias e etc. Mas eu sempre tive isso comigo. Como posso dizer 4 personagens, vamos colocar 5 personagens gigantescos da nossa história, construíram essas 5 pontas, uma de uma mão aberta, em um mesmo momento. Você pega Floro Bartolomeu, um cara que um ano antes tinha escrito um livro em defesa do Padre Cícero, que é um discurso dele caloroso, falando da estátua, falando de preços, defendendo o Padre Cícero, e foi publicado esse livro foi publicado em 1925, livro raríssimo. Você tem o Benjamin Abraão, aí nessa roleta russa, já há muitos anos, há quase 10 anos, há mais de 10 anos, ali no Juazeiro. Ele, segundo o próprio Pedro Maia, foi ele que foi lá pegá-lo para fazer as fotografias do Lampião. Ele foi ao Crato pegar o fotógrafo Pedro Maia para trazê-lo até o Juazeiro para fazer essas fotografias. Ele que, segundo o Daniel Valque, ele que teve essa ideia. Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre ele ter a ideia de dar a patente, e acredito piamente que tenha, o dedo mesmo é de Floro Bartolomeu, mas não entro agora nesse caso. Você tem um outro personagem que não tem um ataque direto, mas muitas pessoas não sabem que Padre Cícero escreveu uma carta pedindo para ele se entregar para Luiz Carlos Prestes. Existe uma carta datilografada e assinada por Padre Cícero, um pedido formal para que Prestes se entregasse no Juazeiro do Norte. Entendeu? Então você tem o Luiz Carlos Prestes, que é o pivô disso tudo, de batalhões patrióticos, de Lampião ter ido para combatê-lo e etc. O medo iminente da chegada dele, não era nem no Ceará, era o medo da entrada dele no Juazeiro, porque praticamente a defesa foi para o Juazeiro.
ali. E você tem tantas cidades que você tem e não colocou tantas defesas nas outras cidades. E no Juazeiro teve essa defesa em Campos Sales ali, que era chegada mesmo em direção a Juazeiro do Norte, no qual eles acharam que ia chegar, mas não é o caso. Você tem Prestes guerreando no sertão e os outros dois, Padre Cícero e Lampião. Imagina você ter esses 5 personagens envolvidos numa mesma trama, num contexto histórico. Aí você tira Floro, arruma o campo, arruma a casa ali tudo e se retira por questões de doença. Você tem o Benjamin Abraão, que está ali, como está nos panfletos da época de 1929, foram publicados panfletos em Juazeiro, falando que ele era não é datilográfico não, tem um outro nome que ele acaba dando e colocando lá nesses panfletos, daqui a pouco, escrivão do Padre Cícero, pronto. Eles davam esse nome de escrivão porque os secretários escreviam as cartas e o Padre Cícero assinava as respostas, eles assinavam, o Padre Cícero ele assinava. Você pegar as cartas do Padre Cícero de resposta para as pessoas é engraçado, que é uma letra escrita e a assinatura é outra. Então, falar de escrivão, eu tenho um papelzinho desse, está ali na minha pasta, e tem embaixo, assim, datilografado, feito escrivão do Padre Cícero. Depois eu te passo para você ver que coisa sensacional. E aí, o que é que acontece? Tem ele ali. Prestes não entra no Juazeiro do Norte. Quando o Lampião é convocado, ele ainda estava nessa passagem para o Pernambuco, indo em direção à passagem ali na região entre Belém, ali próximo a Rodelas, que dizia Rodelas do outro lado. E aí você tem agora de testa esses 2 personagens, tirando esses personagens que são tão importantes quanto o Shoa, quanto o Lauro Cabral, tantos outros, os fotógrafos e tal. Mas não é o caso. Quando eu me propus e entendi o quanto esse encontro era importante, eu tive esse feedback da mídia voltando ao cinema. A primeira vez que eu vi isso, claro, eu já sabia quem era Lampião, sabia quem era Padre Cícero, só que eu nunca tinha imaginado que 2 personagens tão antagônicos e ao mesmo tempo tão próximos, sertanejos, 2 personagens conhecidos da imprensa, 2 personagens atacados pela mídia, eu já tinha essa consciência, mas eu não sonhava que os 2 tinham se encontrado. Em 2009, eu fui à casa de um amigo, eu lembro até um momento, um amigo chamado Pedro de Tenente, já faleceu, era o diretor da escola que eu estudava antes, mas depois eu não estudava mais nessa escola, mas continuou sendo meu amigo da nossa família. Ele chamava os amigos para assistir, era o único videocassete da cidade, era o Nossa Senhora Aparecida, e ele tinha um videocassete e nós íamos lá assistir, ele trazia filmes da capital, comprava, e ele levou Baile Perfumado. E nós assistimos Baile Perfumado, eu não esqueço nunca. Nós assistimos Baile Perfumado na casa dele e ficamos impressionados com a qualidade técnica, que até então eu mesmo nunca tinha visto na qualidade técnica daquela. A forma, a fisionomia de Luiz Carlos Vasconcelos, que Luiz Carlos, inclusive, ele era o preparador de elenco. E aí, no dia que estava para escolher o Lampião, chegou vários atores lá para fazer o teste. Aí, se não me engano, foi o Lírio disse: bicho, tu parece Lampião pra caramba. E tu vai fazer o teste, tu vai ser Lampião. E ele fez o teste e passou. E tá aí, Luiz Carlos Vasconcelos, como um dos Lampiões mais icônicos da história. E o que é que acontece? Naquele filme, ele tem os flashbacks. Por mais que ele se passe em 36, que seria esse momento das filmagens, do encontro, que na verdade a saída de Benjamin é em 35. Por que nós sabemos que é 35? Porque aquele jornal Globo que está na mão de Lampião é de 35, final de 35. Que é provavelmente quando ele sai, compra o jornal, provavelmente em Fortaleza, sai com o jornal para quando encontrar Lampião tirar. Ele não sabia que ia demorar tanto a encontrar Lampião, que ele demorou uma porrada de tempo. Tanto que os jornais dizem que ele passou 7 meses para encontrar Lampião, aquela coisa toda. Pode pesquisar aqui, até ele mesmo falando em entrevista para o Diário de Pernambuco, tem ele falando que demorou um bocado de tempo. Então, o que é que acontece? O
Benjamin Abraão se encontra tá ali, encostado na parede, na hora que chega Lampião e pede a bênção do padre Cícero. Começa com o padre Cícero morrendo, em 34, o filme, né? E aí o padre Cícero tá morrendo, as carpideiras, as mulheres tudo chorando. Carpideira não, desculpa, a mulher tá chorando de verdade, que era o padre Cícero. E você vai para todo o processo e busca, você percebe o Benjamin Abraão encontrando as volantes, que realmente aconteceu isso, ele encontra a volante, ele vai numa bodega ali, que tem uns cangaceiros mortos, ali que é daquela região ali de Inhapi, e aí ele vai e encontra Lampião. E dentro do filme, ele tem os flashbacks. Eles têm os flashbacks. Aí o que é que acontece? Num desses flashbacks está Lampião e Padre Cícero. Naquele momento, eu lembro que aquilo ficou marcado, ficou na minha cabeça. E eu disse, eu vou conhecer mais. Aí eu começo a ler outros livros, e aí eu entendi que os livros traziam apenas flashes do acontecimento. Por exemplo, a entrevista de Lampião, a entrevista é uma longa entrevista dividida em duas partes, que saíram assim 10 dias depois, 15 dias depois da passagem de Lampião, na verdade, 10, 11 dias da passagem de Lampião pelo Juazeiro do Norte, já estava a entrevista completa nos jornais. Eu tenho, inclusive, a Aruxa, que está aqui, ela que foi lá com o Nirez, e Nirez me forneceu a entrevista completa. Na verdade, todas as edições do Povo, do mês de março de 1926, para eu conseguir pegar o bate-papo, o ping-pong entre Padre Cícero, que mandava carta se desculpando, se justificando porque que Lampião foi lá e tal, porque ele não poderia prender, e a cidade estava aberta, e etc. Porém, o que é que acontece? O Lampião e essas colocações e tudo isso, eu percebi que ele era... Todo o livro falava desse acontecimento, mas não necessariamente completo. Eram as perguntas. E como ele recebeu o convite? Por que ele recebeu o convite? Por que Floro montou os batalhões? Quando é que Floro volta do Rio de Janeiro? Já era 26, era final de 25. Por que Floro não estava lá? Será se Floro não tivesse adoecido e morrido um dia depois da saída do Lampião? Lampião sai dia 7 de março, do Juazeiro, no domingo. Floro morre dia 8 de março de 1926, na segunda. Se Floro não tivesse adoecido e ido para o Rio de Janeiro, onde ele morre lá na rua ali do Palácio do Catete, se ele não morre, teria sido a mesma coisa? A patente seria válida? Será se Floro tivesse no Juazeiro, o padre Cícero teria fotografado com Lampião, junto com o bando? Será se Floro teria sido fotografado com Lampião? Será se Floro teria seguido com Lampião e atravessado o São Francisco em busca da coluna Prestes, se juntado com Horácio de Mato na Bahia ali e tocado o terror em cima da coluna Prestes junto com Lampião e Horácio e volante pernambucano e baiana, todo mundo junto para atacar a coluna? Essas perguntas, toda vez que eu li um livro, essa pergunta vinha. Lia Frederico, tinha alguma coisa lá, e essas perguntas começaram a preencher o meu íntimo. Quando eu começo a visitar o Juazeiro, no qual eu vou 2 vezes ao ano, eu não vou passear. Claro, se passeia, porque é uma cidade incrível, energia impressionante, tive mês passado. Mas eu sempre vou atrás de alguma coisa. Até no último programa que eu gravei lá no Juazeiro, eu nunca saio do Juazeiro. Quem assistiu, sabe, lá no Santo Sepulcro, eu digo, eu nunca saio de mãos vazias do Juazeiro. Eu sempre saio com uma fotografia, com uma informação, com uma entrevista maravilhosa, com alguém que me traz alguma coisa importante, um jornal ou alguma coisa. Quando eu começo a ir em busca de informações para a publicação do livro, foi em 2017. Em 2017. Eu fui ao Juazeiro, em 2017, e, para ser mais exato, dia 3 de novembro. Era um dia após o... Dia 2 de novembro, eu estava no cemitério de Mossoró, gravando sobre Jararaca. E aí, o que é que acontece? A gente dorme... Não, a gente pega o carro no final do dia 2, e praticamente, depois de meio-dia, a gente estica, dorme no dia 2,
no Juazeiro, e no dia 3 eu vou começar as minhas pesquisas. É o marco zero para a construção desse livro. Aí eu começo a ir em busca de documentos, começo a ir em busca de entrevistas, começo a tentar entender mais, ouvir as pessoas, os idosos, ouvir, conseguir mais livros. Eu sempre entendi que no Juazeiro é o melhor lugar para se conseguir livros sobre o Juazeiro. O Juazeiro se promove. Você chega num sebo como o Solares, sebo lá de Manel, cara, é praticamente uma sessão só sobre o Juazeiro. Eu cheguei lá agora, da outra vez, olha, eu tenho esse aqui sobre Juazeiro. Ó, tá aqui o inventário do Padre Cícero, foi publicado, tá aqui, você quer? Eu digo, quero, de testamento do Padre Cícero, você quer? Se eu quero. Olha, aqui estão as cartas de Padre Cícero, de Antenor de Andrade Silva. Você quer? Eu digo, quero. Então, eu fui coletando essas informações. Pereira começou a me fornecer muito material. O Roberto Júnior também, lá do Cariri das Antigas também, que é um cara maravilhoso, merece muito estar aqui com vocês também, para falar sobre tudo, principalmente sobre a sedição. Ele entende muito. Roberto Júnior, lá do Cariri das Antigas, da editora Ladrilhos, lá do Juazeiro do Norte, começou a me fornecer material. Daniel Walker também começou a me fornecer material. Inclusive, essa semana eu estava vendo uma pasta que tudo que ele me mandava eu botava numa pasta e está aqui separado, algumas coisas que usei, inclusive. Aí chega Arucha, chega Nirese, chega todo mundo e cheguei num ponto, há 2 anos, que eu ia lançar primeiro Santo e o Cangaceiro. Eu digo, não, o livro está pronto. As fotografias que eu queria, fotografias raras do Padre Cícero, mapas da época, detalhes, todos os locais, todas as cidades, eu visitando, pintando e bordando, fiz tudo direitinho. Fiz todo o percurso que ele fez, passando por todas as cidades, fiz todo o percurso e todas as informações. Fui até o Rio de Janeiro tentar informações sobre flora, conseguimos algumas coisas, e eu fui juntando. Quando eu digo, não, o livro está pronto, eu estava com 3 livros prontos. Eu ia lançar os 3 num box. Aí eu pensei, não, vou lançar um por ano. Aí lancei o 77, 15, 32, o Conselheiro, e aí agora eu chego com o Santo e o Cangaceiro. O que eu fiz nesse livro, que inclusive tá aqui, ó, tá aqui. O que eu fiz, né, nesse livro aqui foi tentar encontrar e preencher muitas lacunas que eu queria trazer não em primeira mão, porque eu deixo bem claro, eu não faço uma corrida, tipo uma corrida literária. Eu quero chegar primeiro, eu quero publicar foto primeiro, eu quero ser o primeiro a fazer. Não, eu não descobri a roda, eu não fiz nada extraordinário com esse livro. Eu fui em busca do que eu queria responder, são as perguntas que eu venho fazendo desde quando eu vi Baile Perfumado pela primeira vez. Desde quando eu começo a ir ao Juazeiro, eu fui cheio de perguntas. Ainda hoje eu tenho muitas perguntas que eu não consegui responder no livro, mas algumas, tipo assim, gente, se tem foto, tem câmera. Cadê a câmera que tirou as fotos do Lampião? Cadê foto do Pedro Maia? A gente tinha uma foto de Pedro Maia, ele lá no carro, longe, em pé, que ele virou taxista depois. Inclusive, tem 2 livros aqui maravilhosos, rapidinho. Eu até indico a vocês, tem 2 livros muito bons. Aqui, ó. História da Fotografia no Ceará, de Ari Bezerra Leite. Tá aqui, século XX. Nesse livro, que é um e outro. E esse aqui já é do século XX e século XIX. Nesse do século XX, o volume 1 aqui, ó, volume 1, 1900 a 1930, que é esse aqui, tem uma foto do Pedro Maia. Era de conhecimento essa fotografia. Eu queria ver o Pedro Maia, realmente, o rosto dele. Não uma foto borrada de longe. E aí eu começo a procurar, nós encontramos a câmera através do Roberto, através lá do Museu Thelma Saraiva, do Crato, Museu
da fotografia, Thelma Saraiva. E lá no museu, na parede, tá lá uma foto do Pedro Maia. E aí, depois do livro lançado, que aí eu acredito que venha numa segunda edição, caso eu lance, eu recebi uma foto de Lauro Cabral, que é o outro fotógrafo. Uma foto dele, com assinatura, não com assinatura, com assinatura de Pedro Maia. É uma foto de Lauro Cabral, que já foi reconhecida por Frederico Pernambucano de Melo. Já enviei a fotografia para ele. Nem disse quem era do Fred. Reconhece ele, Lauro Cabral. Eu o entrevistei dia 2 de outubro, ou é 2 de dezembro, de 1980, em Fortaleza. Inclusive, a Elise Jasmine, ela coloca no livro dela, sobre Lampião, um trecho dessa entrevista. Ela foi à casa de Frederico e botou no radinho, ela me confidenciou isso, e ficou ouvindo e transcreveu uma parte que era de importância dela, que é a parte relacionada a como foram feitas as fotografias, e coloca no livro dela, maravilhoso livro dela. Então, assim, quando eu venho para isso aqui, eu queria algumas coisas. Eu queria responder perguntas como foi a reação da polícia no Juazeiro do Norte ao ser anunciado que Lampião estava chegando? Por que a família dele estava lá? Por que está faltando uma irmã? Cadê a irmã, uma das irmãs de Lampião, se não me engano é a Angélica, está faltando na fotografia da família? Ela não quis? Será que existem mais fotos inéditas, a não ser essas que já estão aí na mídia, daquele momento? E tinha. Todas as perguntas que até aquele momento eu consegui responder nesse livro, para mim. E quando eu consegui responder, aí quando o livro foi lançado, quando gera o debate, ele vai para a mídia, ele vai para os programas, as pessoas começam a debater, aí outras perguntas começam a surgir. Que eu não, obviamente, eu não especulo. Diferentemente do que muitos fazem, eu não costumo especular. Por exemplo, eu pus a entrevista completa. Eu abri um capítulo para colocar a entrevista de Lampião completa, palavra por palavra, com a escrita de 1926. Na íntegra, palavra por palavra, sem adaptar, sem enrolar, sem fazer nada. Eu simplesmente peguei do jornal, ao contrário de outras obras que pegavam trechos importantes, que era de importância para aquela obra, e acabava colocando de forma resumida, de forma... Mas eu queria a entrevista completa. Eu queria ler, queria reler, queria sentir, queria entender, queria saber quem eram aqueles personagens que Lampião estava citando naquela entrevista. E quando eu consigo fazer isso, pensando no centenário, eu poderia ter lançado agora, em março. Vai ter o Cariri Cangaço, eu poderia ter lançar agora no Cariri Cangaço, Juazeiro do Norte. Mas eu queria lançar antes, como eu fiz, para justamente as pessoas estudarem, para as pessoas entenderem as razões que levaram Lampião até lá, o Juazeiro do Norte, e o porquê, para quando chegar lá nesse centenário, nos eventos que vão acontecer, palestras, apresentações teatrais, inclusive, o livro foi levado para o pessoal da UFCA para ser encenado, eles vão fazer uma encenação a lá Chuva de Bala, no País de Mossoró, o massacre de Angico, lá de Serra Talhada, ou seja, eles querem fazer algo desse tipo que talvez vire um evento anual, vou inaugurar agora, eles querem fazer uma apresentação, então assim, quero que as pessoas, elas entendam que é um livro simples, não trouxe nada diferente do que as pessoas já sabem, não tem nenhuma novidade, tipo assim, a novidade é que tem uma foto de Lampião com o Padre Cícero. Não tem. Nem montagem, nem nada. Não tem eu não inventei o fogo. Eu não peguei
uma fagulha de um raio e agora o fogo está criado. Fiat Lux, não, de forma alguma. É o básico, porque eu aprendi uma coisa com a literatura, gente, se você faz o básico bem feito, você se eterniza. Se você faz o básico bem feito, não precisa fazer além do que você... Por exemplo, tem escritor que se ele encontrar uma foto, ele escreve tudo o que ele já foi e insere aquela foto e traz algo como novo. E eu pessoalmente, eu não costumo, eu não sei fazer isso. Perfeito. A gente tá e é um livro. Eu tenho o seu livro sobre Zé Baiano, tenho o seu livro sobre Volta Seca, já os li. A gente está caminhando para o final, nossa reunião, ela sempre gira em torno assim, de aproximadamente... Aqui, ó. Queria mostrar. Tá aqui, ó. O que eu tinha falado do cartãozinho do padre. Aqui, ó. Inclusive, a capa do livro do Frederico, né? A foto da capa. Mas aqui, esse documento tem aqui. Escrivão. Sim. Escrivão do padre Cícero, né? O Benjamin Abraão. Eu vou perguntar se alguém tem mais alguma pergunta, porque se ninguém tiver, eu tenho uma. Alguém quer fazer uma pergunta ao Robério? Edeslânio, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo, todo mundo do GELC. Robério, eu acompanho seu trabalho, eu acho que é quase impossível não acompanhar pesquisando cangaço, né? E logo quando eu iniciei, vou dar só uma contextualizada também, que logo quando eu iniciei a pesquisar cangaço, foi bem quando eu fui fazer uma viagem à Serra Talhada, né? Onde a Virgulino nasceu e tudo mais. E é muito louco aquele ambiente, a gente vê a figura de Virgulino muito cristalizada naquele local. E você falou sobre a peça de Serra Talhada, que é que é ambientada no... Isso. Eu nunca cheguei a assistir essa peça. Eu cheguei a assistir Chuva de Bala, em Mossoró. Eu sou do Rio Grande do Norte, eu esqueci de contextualizar, aqui pertinho. E eu pesquiso principalmente dramaturgia e como o cangaço ele é representado em dramaturgia. Eu estou nesse último ciclo, né, que é da iniciação científica, eu estou procurando principalmente dramaturgias que acabem tratando sobre o cangaço. E pelo menos eu nunca vi no canal do YouTube algo relacionado a isso seu, né? Sobre dramaturgia, especificamente sobre teatro e tudo mais. Mas eu queria saber mais se você conhece mais alguma dramaturgia ou peça de teatro que acabe tratando sobre essa temática e que você viu e tudo mais, porque, né, já puxando para o meu lado para ver se acabou fisgando alguma informação. Não, vou te passar umas informações interessantes. Na década de 60, para ser mais exato, em 1965, teve uma peça teatral chamada Cabeleira Aí Vem, do TPN. Não sei se você conhece até estava aqui. O TPN, tem até esse livro aqui, vou indicar para você, ó. Teatro Popular do Nordeste, O Palco e o Mundo, de Hermílio Borba Filho. Luiz Reis escreveu esse livro. E nele tem uma peça que é Cabeleira. O peça Cabeleira Aí Vem. Se você tiver interesse, eu posso até te mandar o roteiro completo, 1965, com prejuízo danado. E é uma das primeiras peças que eu tenho, que eu tive acesso, que é o Cabeleira Aí Vem. Eu acho que eu tenho ela digitalizada e posso encaminhar para você. Você pega o Gustavo, o meu WhatsApp. Já conhecia, mas inclusive eu tenho ele aqui, porque tá um pouquinho ali, mas eu tenho o original, o livro com o roteiro completo, tem os atores, fotografias, e nesse livro aqui da TPN ele fala. Então fica aí, você já conhecia, como você falou aí, e beleza. Um
Um segundo que eu dou um exemplo a você, existe uma peça chamada Volta Seca, acho que é da década de 90, dos anos 2000, de Salvador, com um personagem, inclusive o menino, eu esqueço o nome dele, mas ele me mandou algumas fotografias, pode pesquisar, a peça Volta Seca, é muito legal. E existe uma outra peça de 2018, de Alan Pellegrino, que é Volta Seca também. Pode pesquisar, que você vai encontrar. Inclusive, acho que no canal do Geraldo, no Cangaçologia, tem essa peça, uma das apresentações, Volta Seca, do Alan Pellegrino. Partindo um pouco para o teatro de Mambulengo, você tem, no meu canal, você encontra uma peça completa de Mamulengos, que é um grupo teatral lá da Ludi Flores, do Rio Grande do Sul, que são muito meus amigos, e está acontecendo na Pinhão e Maria Bonita. Eles interagem com os bonecos, é lindo, eles fizeram uma turnê na Europa, Espanha, França e etc. Você tem, eu vou lembrar, tem outra peça fantástica, Marca. Tem uma peça que ela é meio um pouco dança, teatro, há uma mistura. Do livro Marca foi uma tese, foi um grupo que se reuniu para apresentar uma tese de dança, do grupo de dança aqui lembrando, Marca é um livro meu, que é um livro que vai falar sobre o cangaço, vai falar sobre a mulher, a entrada da mulher no crime e tal. E aí, no caso, eles fizeram a tese deles, foi uma encenação, e apresentaram, tem no meu canal também, essa de Juazeiro, que o pessoal tá planejando fazer. E se não me engano, existe uma outra peça sobre o cangaço que está sendo planejada, do Mamulengo de Cheiroso, que é um grupo teatral aqui de Aracaju, teatro de Mamulengo também. E, inclusive, semana passada, eu estive no Encontro de Cultura de Laranjeiras, que é a cidade aqui vizinha, e eles me convidaram para fazer parte junto com eles. Agora, de cabeça mesmo, outras apresentações, eu não tenho acesso agora, assim, em mente. E as outras duas que eu tinha citado para você, é bem interessante. Caso eu tenha alguma lembrança de algum que eu tenha encontrado em algum jornal, em algum livro, é bem interessante, eu posso acabar mandando para você. Mas essa do Cabeleira Aí Vem é espetacular. É espetacular. Né? Agora, peças do cangaço, né? Que tenha peças do cangaço, eu tenho pouco acesso, porque também não é minha área de pesquisa. As únicas peças mesmo que eu tive acesso foram essas. Deve ter muita. Eu acredito que o tema como cangaço, eu acredito que tem. Colocar até aqui, tem uns 10 livros que falam sobre peças. O Ângelo, como sempre, é a fonte. A bibliografia em pessoa. Ele já lembrou de 10 livros, pelo menos, sobre teatro e o cangaço. Que bom. Aí troca figurinha, ele que manda essa lista de livros. Assim como eu tinha alguns livros sobre o cinema e o cangaço, e aí eu, conversando com o Ângelo, ele me mandou uma relação assim, absurda. Nem sonhava numa coisa. É nossa grande biblioteca aí. Maravilha, Ângelo. Você é demais, cara. Então deixa eu fazer uma pergunta agora, Roberto. Tá. Vamos lá. Eu assisti alguns episódios. Eu particularmente gostei muito do Guerreiros do Sol, sabe? Ele captura bem, digamos, o ambiente, o contexto. Aí eu vou fazer agora vou lhe fazer um chamado a uma reflexão, sabe? Porque é o seguinte, Guerreiros do Sol, ele teve a oportunidade de serem 48 episódios, certo? É um volume significativo aí, tipo, a gente vai ter aí quase 40 horas, porque é em média 50 minutos, né? Tem quase 40 horas, digamos assim. Por que você acha, ou você sabe o motivo, por que não se optou por fazer uma história propriamente de Virgulino, e tendo como personagem principal Virgulino Maria Bonita,
e se preferiu o cangaço, digamos assim. Eu acho que o Guerreiro do Sol trata de uma história do cangaço, não é propriamente de Virgulino e Maria Bonita. Sendo que, imagino eu, né, como leigo, comercialmente, Virgulino e Maria Bonita já foi um sucesso, obviamente, já foi um sucesso. Eu acho que Virgulino e Maria Bonita sempre vende mais, né? Se a gente fosse pensar só do ponto de vista comercial. Mas você vê outros problemas pelos quais essa escolha não foi feita, ou como é que tu interpreta isso? Não, essa é uma das perguntas que mais fazem. A gente tem que lembrar que o filme mais, como posso dizer assim, mais premiado e de maior sucesso internacional não foi sobre Lampião e Maria Bonita. Foi sobre o Capitão Galdino, que é um personagem fictício. Para ser mais exato, Galdino é um volante, inclusive, aqui da Bahia. E aí o que é que acontece? O Cangaceiro, de 53, voltando ao que nós debatemos, foi esse filme que fez esse sucesso absurdo, sem necessariamente ser sobre Lampião e Maria Bonita. Quando você traz Lampião e Maria Bonita, por mais que você faça uma obra perfeitamente fiel, absurdamente fiel, sempre vai dividir opiniões, porque cada pessoa ela vai ter podemos dizer assim, uma opinião pré-formada sobre aquilo ali. Você fazer uma obra, limitar ao personagem real, à história real e tudo ali, você limita também a questão, podemos dizer assim, televisiva, a questão da produção cinematográfica, no qual você quer inserir determinada coisa e fica preso pela questão histórica. Pouco tempo antes, ou quase paralelamente, nós tivemos Maria e o Cangaço, na Disney Plus. É uma série sobre Lampião, Maria Bonita. É Lampião e Maria Bonita, a história real. Eles tentaram. E, de certa forma, se você parar para assistir, você vai ver que mudou o nome. Mudou o nome de Zé Baiano, mudou o nome de outros personagens, mudou as histórias, não respeitaram questão geográfica. Você está no Raso da Catarina, do nada, vamos ali em Piranhas, sei lá, em Piranhas, tirar alguém lá da cadeia. Então, assim, eles tiveram a oportunidade de fazer realmente algo, porque tinham essa liberdade para fazer. Já a Globo, quando começou a ser trabalhado, quando houve a escolha de Guerreiros do Sol, você pode entender que Guerreiros do Sol não é um livro biográfico de Lampião e Maria Bonita. Eles são citados. Mas você vai ter o Cabeleira, você vai ter Floro, Bartolomeu. É o único livro que vai debater bandos de cangaceiros na década de 60. Se você perceber, tem um capítulo sobre o cangaço na década de 60, com Floro Gomes Novaes comandando o último bando de cangaceiros. Inclusive, no sertão, nessa série que nós estamos, Gustavo, Frederico fala exatamente, ele tem uma fala sobre isso, sobre o Floro. Então, o que é que acontece? Quando o livro, que não foi adaptado o livro em si, porque o livro não é narrativa, mas ele oferece elementos para a construção de como entra no cangaço, como eram as mulheres, por que as mulheres entraram, e esses grupos armados e volantes que passaram para o cangaço, o cangaceiro passou para volante, tudo isso que está debatido ali de forma dentro da sociologia do cangaço, em Guerreiros do Sol, de Frederico, ele é trabalhado de forma de criar arquétipos para produção e poder abrir mais o espaço para essa construção literária dentro da televisão. Eu acredito que se Guerreiros do Sol fosse um filme ou uma série, se tivesse mudado de percurso, e agora vai ser um longa-metragem ao invés de uma série, ou fosse um longa, ou fosse uma série, uma minissérie, uma novela, como é o caso, é novela. E comprovado que é novela porque ganhou agora o Prêmio Internacional do Rosedor, que é o Oscar das novelas mundial, e ele ganhou agora. Eu acredito que se tivesse feito uma novela
sobre Lampião e Maria Bonita, talvez ele não tivesse ganhado essa premiação, porque você ficaria preso, por mais que a realidade, eu vejo isso, a realidade, ela chega a ser mais impressionante, a realidade chega a ser mais impressionante do que a ficção. Em tudo, tudo. Se você vai pegar, por exemplo, você vai fazer uma cena ficcional de Zé Baiano ferrando as mulheres, por exemplo. Lá no caso de Gasolina, ferrando a menina lá, parente do volante. Veja que o fato de ser um homem ferrando uma parente de um volante no rosto com as iniciais dele, no caso dele foi um G. Você tem um paralelismo com a história do Zé Baiano, mas ali você consegue dar um desdobramento à história do Gasolina. Já do Zé Baiano, naquele momento, ele para. Eu não quero. Ele ferra as mulheres e ele se aquieta um pouco quando depois, pouco tempo depois, ele encontra a Lídia. E meio que ele se aquieta mais no cangaço. Depois que ele mata ela, ele sai do cangaço, do grupo de Lampião, monta seu subgrupo e vem para aqui, para a região do Alagadiço. Ele sai do núcleo de Lampião e vem com seu subgrupo ficar aqui na região. Então, assim, eu entendo, era o que eu queria. Se eu chegar para você e dizer assim, você está satisfeito com o que como aconteceu? 99%. E como seria 100%? Se fosse a história real. Se fossem os personagens reais, se fosse a história ali, começando das intrigas de Lampião até a morte de Lampião na Grota do Angico e Corisco ainda tocando terror, Fazenda Patos, prisão, terminar no último episódio com Corisco morrendo. Eu queria que fosse assim, e real. E meter o Frederico, o Ângelo Osmiro, Aderbal, chamar uns 10 pesquisadores doidos desse aí e dizer assim, vem tudo para cá para a gente escrever um roteiro. E passagem de Lampião pelo Juazeiro do Norte, e pinta e borda, mas não foi. E o que foi que gerou, para mim, na minha opinião, é a melhor produção audiovisual já feita no Brasil sobre cangaço. Mesmo não sendo sobre Lampião e Maria Bonita, ou Corisco, ou Cabeleira, ou Antônio Silvino. Tá aí um personagem, Antônio Silvino, que eu faria uma série. Se eu tivesse dinheiro e poder, eu faria uma série em 5 temporadas. Cada temporada seria um personagem. Tipo assim, primeira temporada seria o Cabeleira. A segunda, Jesuíno Brilhante. Depois vinha Antônio Silvino. Depois ia botar Senhor Pereira e terminava com Lampião e galera aí. Eu faria isso. E aí depois botava os volantes. Aí agora vamos ver o outro lado. Igual aquela Cartas para Iwo Jima. Você tem a visão do Japão e tem a visão dos Estados Unidos. São 2 filmes ali. Cartas de Iwo Jima é espetacular. Então, aí depois eu voltaria. Agora vamos fazer uma série sobre os limões lá do Jesuíno Brilhante. Vamos fazer uma série agora sobre Zé Rufino. E vamos fazer agora uma série... Ou seja, tem pano para manga. Porque a história do cangaço, ela é um absurdo, ela é gigantesca, ela é visual, ela é visceral, ela tem a lenda, ela tem o que você pensar. Eu sempre digo, uma pena que meu poder ainda é muito pouco, mas ainda fico feliz em poder estar em produções gigantescas. Porque, por exemplo, essa série que nós estamos, que vai ser provavelmente em março, teremos a estreia. Acho que semana que vem vai ter um trailer saindo aí nas mídias e matérias também. É uma produção gigantesca. É uma produção gigante. Os caras foram até a França entrevistar a Elise. Eles foram... Inclusive, acho que foi você, não foi o Gustavo, que fez a ponte com ela para eles, né? Para o Marlon. Teve Guerreiros do Sol aí, que foi uma produção gigantesca com atores escolhidos a dedo, assim, foi um dos pontos altos mesmo da novela. Você chega a um ponto em Guerreiros do Sol de nem se preocupar com o fato de não ser real.
Porque eu sempre digo, quem quiser aprender, vai no canal da Derbal, vai no meu canal, vai ler um bom livro aí de Ângelo Osmiro, que é um escritor absurdo. Quer entender um pouco de cordel, vai lá conversar com a Arucha 10 minutinhos e sair expert em cordel. A Arucha tem um livro, Gustavo, sensacional, que é o estudo do cordel, né? O ensino do cordel em sala de aula. O estudo do cordel para ser como aplicar o cordel em sala de aula. O livro é impressionante. Esse livro dela era para estar em cada escola do Ceará, uma por uma, na mão de cada aluno, pô. Um país decente chegaria para uma Arucha da vida, é só, minha filha. A gente precisa de 100 mil livros desses, sei lá, 100 mil livros desses, 200 mil livros desses aí teu, para entregar em cada escola aí de ensino médio daqui do Ceará, se tem condições. Entendeu? Eu penso dessa forma. E é isso, cara. É isso. As produções. Quem quiser aprender, vá atrás dos livros e de documentários e de canais sérios. Quem quiser se divertir, vá ler, vá assistir o Cabeleira lá na Netflix, que é divertido pra caramba. É muito bom. Por exemplo, quem aqui assiste Auto da Compadecida, querendo aprender como era o cangaço? Para começo de história, já nem é Lampião, é Severino do Aracaju. Severino do Aracaju. Que tem gente que até hoje acha que Severino do Aracaju era um cangaceiro real. Entendeu? Perfeito, Roberto. Perfeito mesmo, de verdade. Eu abri esse... Gustavo, deixa eu só fazer uma aporte aí. Primeiramente, parabenizar o Roberto, né, pelo trabalho que fez que para mim também, eu compacto, eu sou um amante de séries. E logo quando saiu, eu tava maratonando sempre que saía, né? E logo quando eu saí, eu falei para o Gustavo que valeria a pena ele dar uma olhada na série, né? Porque para mim também é a melhor produção sobre cangaço já feita em todos os tempos. Discussão de querer que uma produção, né, tanto no cinema como na televisão, retrate fielmente o que aconteceu, os acontecimentos, eu acho que isso daí não faz parte do cinema, eu acho. O cinema, eu acho que trabalha justamente com isso, com imaginário, com que Lampião é esse personagem que tem esse interesse que tem. Porque dentro da história do Lampião tem muito mais mito do que verdade. Dentro da própria história do que foi contado sobre o personagem. E eu acho que é isso justamente, não é enaltecer a mentira, mas é reconhecer que o mito faz parte do personagem. E que o mito é mais atraente muitas vezes do que a própria história do personagem, a própria história real do personagem, se é que a gente possa falar nesse sentido, né? De capturar o real, né? Que isso aí é uma ilusão, capturar real é uma ilusão. Verdade. Já por todos os historiadores. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que apreciar essa grande produção que foi feita e a Globo ter escolhido, justa porque a história do Brasil você tem várias coisas interessantes, né? E a Globo ter escolhido justamente a nossa região, a nossa cultura, um pouco da nossa cultura, atores que em sua maioria são do próprio Nordeste, né? Isso é sensacional, lançando alguns, inclusive, aí para novos trabalhos, outros já vinham com trabalho já consolidado. A menina que fez, a atora que fez a Maria Bonita, que simulava Maria Bonita, né? Isadora Cruz. Isadora agora está como protagonista na novela principal da Globo, não é isso? Uma das protagonistas. Então, só complementando, você falou de Isadora Cruz. Isadora Cruz é parente de Augusto Santa Cruz, viu? Muita gente não sabe, ela é parente de Augusto Santa Cruz, da região de Monteiro, viu? De Lagoa de Monteiro. Um sotaque gostoso, uma história envolvente, uma mulher... Não, assim, para mim, o Guerreiros do Sol, na minha humilde opinião, é a melhor produção sobre cangaço que já foi feita na televisão brasileira, e eu acho que querer trazer a discussão de que é verdade ou é mito, eu acho que isso aí, para mim, é pobre demais. Também porque, na verdade, estudar a história do Lampião no interesse que as pessoas têm, sem bater o mito,
sem digamos, passar para essa perspectiva mitológica, digamos assim, eu acho que não é possível, porque o próprio mito faz parte desse personagem, já tem tantas camadas de mito aí, de histórias mal contadas, de histórias que se tornaram verdade, né, ao longo do tempo, que para mim é quase impossível, né. Então é somente isso, Roberto, lhe parabenizar por você ter feito parte da melhor série da história do Cangaço. Tá de parabéns, além do trabalho que você faz, que também eu sigo, né? Eu tô com pouco tempo agora, mas sempre eu vinha acompanhando ali o Cangaço na Literatura à noite, colocava ali um episódio de Cangaço na Literatura e um episódio de Aderbal. Eu também. Eu sou com Aderbal, eu fico só esperando. Eu digo a ele que eu fico igual noveleiro esperando o episódio. Meus amigos. Mestre. Posso falar? Pode. Deve. Pode, Ângelo. Prazer. Na verdade, prazer é meu estar aqui com vocês e parabenizar o Roberto aí pelo bate-papo, né? Bem informal. É desse jeito aí que eu gosto, uma conversa muito boa. É como se você estivesse num alpendre, numa casa, numa fazenda, conversando e aprendendo alguma coisa. Parabenizar pela conversa, pelo seu trabalho, que eu também acompanho. E dizer ao amigo aí, que se interessa pela parte do teatro, né? Que ele entre em contato comigo aí, que eu passo para ele o nome dos livros, que pode ser que ele se interesse e queira procurá-los. Né? Será um grande prazer, de alguma forma, poder ajudar. Ok? Valeu, meu amigo. Um abraço a todos. Estamos por aqui. Valeu. Ô, Ângelo, o Ângelo que gosta de leitura e tudo, esse grupo tem um encontro semanal de leitura, tá bom? Inclusive, a gente, próximo mês, já tem um próximo convidado. Mensal, perdão, mensal. Já tem até um convidado, é um rapaz, o Wilton, né? O Wilton Santos, não é isso? Não é isso? Exatamente. Escreveu uma tese agora, inclusive, sobre o Ceará. Sobre tá bom? do Ceará. Isso, sobre os jornais aí nas fronteiras do Ceará. E que é um autor, digamos, que fez essa tese, professor universitário, desconhecido ainda, e que a gente está trazendo esse rapaz para cá, né? Esse professor. Se você quiser voltar a participar nas próximas reuniões, como também os outros integrantes que aqui estão, seria muito importante para a gente fazer essa roda girar, né? Será um prazer. Me mande aí o link aí. Eu não sou muito de internet, não sou analfabruto, né, em relação a isso. Mas meus filhos aqui, neto, ajudam a entrar. Roberto, quando tiver, você... eu tenho que lhe agradecer muito por toda a sua boa vontade, por toda a sua generosidade, principalmente. Eu concordo que até o momento Guerreiro do Sol realmente é a melhor produção que já foi feita sobre o Cangaço. Eu gostei muito, assim, eu me viciei rapidinho na série, sabe? Ela é muito instigante. Espero que venham outras ainda melhores, né? É sempre essa expectativa, mas no momento é a minha favorita. E de verdade, Roberto, assim, pode ter certeza que de nossa parte nós não temos como retribuir sua participação. Você tem muito, sempre o que acrescentar. Aprendi muito com você aqui. Cinematografia obrigado. Não é algo que eu sou especialista, mas eu gosto muito, me interesso muito e vejo que você sabe muito, sabe? E isso nós temos a receber de você. Então, muito obrigado em nome do grupo. Eu quero só me despedir indicando um livro espetacular. Contando uma pequena história. Eu fui ao Rio de Janeiro, eu fui a São Paulo, para a Bienal de São Paulo, e aí encontrei Clevson Viana. Isso, muitos anos. Aí encontrei Clevson.
E as novidades? Ele faz, rapaz, tem um negócio aqui para lhe oferecer. Ele estava vendendo alguns livros lá, tá? Com o filho dele. Aí ele disse, dê uma olhada nesse livro aqui. Ele me mostrou o livro. Aí o livro estava um pouco caro, eu estava sem dinheiro. Ele disse, rapaz, eu vou passar, mas estou morrendo de vontade. Disse, não, leve, depois você me paga. Eu disse, não quero não. Deixa aí, se não vender, outro dia eu compro, tá certo. E passado 2 anos, esse 2021, quando foi em 2023, eu fui para Quixeramobim, estava lá com a Aruxa, ele estava lá também, estava no mesmo hotel, ele montou uma barraquinha lá para vender os livros dele, lá da Tupinanquim, e ele olha para o lado e disse, esse livro está perseguindo você, que eu não vendi na Bienal, não vendi nos 5 eventos que eu fui, e ele está aqui em cima da banca. Agora o jeito é você levar. E eu naquela hora, eu estava com dinheiro naquele momento, que eu sou assim, eu não gosto de pegar nada fiado, é meu. E o livro eu deixo aqui como indicação, que eu acho que resume bem tudo. A literatura, o cinema, o bate-papo e tudo. É esse calhamaço aqui, gente. Tá aqui, ó. Corisco e Dadá, apontamento sobre o filme. Organização de Silvio Debs e a colaboração de Rosenberg Cariri. Aqui tá todo o roteiro, tá tudo como foi planejado para fazer o filme, as fotografias dos bastidores, as entrevistas com Dadá, entrevistas raras com Dadá para construir o filme, toda a construção, fotografias incríveis, e é um baita livro que provavelmente o Ângelo Osmiro tem. É um livro de 610 páginas de pura história com letra miúda. Como eu sempre digo, não é só 608 páginas, não. É 610 páginas. É 610 páginas com letras miúdas para caber mais caracteres. Eu tenho sim esse livro aí. Inclusive, por coincidência, eu comprei do irmão dele. Que infelizmente... Sim, já é falecido, o Varievaldo. Numa Bienal aí já faz alguns anos. E você falou muito no Baile Perfumado, e como você mostrou esse livro, me permita mostrar esse aqui também. É o da CEP, né? Isso. Nesse mesmo estilo aí do Rosenberg, para quem gosta de cinema também é uma boa pedida. Eu tenho ele também. Muito bom. Esse é muito bom. Já que Ângelo está aí, eu posso fazer uma pergunta para ele? Claro. Sobre a série do Melquíades, sobre a bibliografia do Cangaço. Você pretende continuar esse trabalho? Porque a princípio eu tinha entendido que ele iria continuar esse trabalho, ou se não. E como está o pé dos eventos sobre o Cangaço, que faz muito tempo que eu não participo? Bem, sobre o trabalho do Melquides, primeiramente, na última edição, né, do Bibliografia Comentada, ele me colocou essa missão de continuar o trabalho dele, e a gente vem tentando fazer isso. A produção sobre a temática do cangaço, ela é muito extensa, né? Para você ter uma ideia, depois desses 2 volumes, né? Não sei se vocês conhecem, da Bibliografia Comentada do Cangaço, eu venho fazendo os fichários de livros que não estão nesses 2 volumes. Eu já consegui amealhar aqui, deixa eu ver o número exato, 270 livros e mais 33 revistas. E eu tenho pelo menos mais um outro tanto desse para fazer a ficha. O que está faltando muito é tempo. Mas a gente está trabalhando nisso aí, se Deus quiser. A minha pretensão é, até o fim desse ano, né, 2026, a gente nunca vai terminar, né? Porque aí o próprio Roberto falou aí no bate-papo dele, que só ele tem aí 5 na agulha para sair, né? Então, a temática que envolve o cangaço é imensa, rapaz.
Se eu procuro comprar tudo, porque eu já entrei nessa, né, de colecionar e agora não tem mais retrocesso, não. Então a gente tem um bocadinho de livro sobre essa temática e está sempre chegando mais. Não tem uma semana que não sai alguma coisa. De primeiro era por mês, agora é por semana. E aí a gente está fazendo isso, sim. Já tem esses fichados, como eu falei, né? E se Deus quiser, até o fim do ano a gente vai colocar isso no computador, que isso ainda está tudo à mão, viu? Eu sou ainda do tempo antigo. Está feitas as fichas, até como o próprio professor Melquides fazia, e eu copiei, né? Vamos dizer assim. Eu faço primeiro as fichas, depois eu vou passar para o computador. E até o fim do ano, se Deus quiser, a gente pretende lançar a terceira bibliografia comentada do cangaço. Muito bem. Muito bom. E que traga mais uma das telas na capa, né? As telas são lindas. Aquele rapaz, por coincidência, para ver se o mundo é pequeno, né? O autor daquele trabalho, ele é tio do meu genro. E foi uma coisa assim, surpreendente. Eu o conheci lá na casa do professor Melquides, e a gente conversando, aí eu vim descobrir que o sobrinho dele namora com a minha filha mais nova há mais de 7 anos, que eles namoram, inclusive noivos. E esse mundo é muito pequeno, né? Cada as coisas, até as pedras se encontram. Então, a capa pode continuar, né? Tá mais perto. Tem que continuar. Ele é muito bom, rapaz. É muito bom. Pintor, incrível. O amigo tinha feito outra pergunta aí, mas aí eu esqueci o que era. Sobre os eventos do cangaço, como é que estão? Bem, a gente tem um grupo aqui de estudos do cangaço, em Fortaleza, né, que é o GEC, que é pioneiro em termos estaduais, e a gente se reúne uma vez a cada mês na livraria Leituras do Shopping Rio Mar agora. Antes era no Iguatemi, agora é no Rio Mar. Nos últimos 4 meses não teve a reunião, porque eu tive adoentado, tive que fazer uma cirurgia e acabei não podendo tomar a frente desses projetos, né? Mas agora, se Deus quiser, as coisas estão entrando nos eixos e a gente vai voltar agora em fevereiro às nossas reuniões, né? E o Cariri Cangaço aí, do nosso amigo Severo, está de vento em popa, né? Só esse primeiro semestre aí, eu acho que vão ser 4 eventos. E, se Deus quiser, não vai dar para participar de todos, mas de pelo menos 1 ou 2 a gente vai tentar estar por lá. E alguns que não são daqui, os que são daqui é mais fácil de convidar, né? E os outros, quando estiverem aqui por Fortaleza, se coincidir, é toda segunda terça-feira de cada mês. Começa às 19 horas e termina 21h30, quando o shopping está fechando, né? Perfeito. Quem estiver por aqui e quiser participar, é aberto ao público, é um bate-papo. Eu costumo dizer que lá vai do vigia de prédio ao juiz de direito. E quando se passa a porta, todo mundo é só curioso e pesquisador do cangaço. Não tem nenhum doutor, nem professor doutor. Todo mundo é pesquisador do cangaço. Só isso. Ou tudo isso, né? Obrigado Robério, aí, desculpa o falatório. Robério, meu querido. Mais uma vez, muito obrigado. Ângelo, que felicidade recebê-lo aqui. Eu acabei convidando o Robério e tive 2 convidados no final das contas. E aos demais eu também agradeço a presença de todos. Espero que tenham gostado. Entendeu? E convido para que estejam presentes nos próximos. O nosso próximo é uma leitura que eu vou divulgar. Toda leitura que nós fazemos, nós já enviamos o texto para o grupo.
E, como sempre, vamos receber mais um pesquisador e espero que ele tenha a mesma experiência positiva que a gente teve com o Robério, tá bom? Um abraço a todo mundo, pessoal. Fiquem com Deus. Abração, pessoal. Tchau.